Paz do Senhor a todos. Glorificamos a Deus por essa oportunidade nessa noite de estarmos nesse lugar para que nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor para esse tempo. Eu quero convidar você na tua casa para nós estarmos orando nesse momento, fazendo uma oração, pedindo que a direção de Deus seja o que vai conduzir esse momento na presença dele. Pai, nós te glorificamos nessa noite, nós te louvamos, Senhor, por cada um dos nossos irmãos que já estão conectados conosco. E, Senhor, nesse tempo que vamos estar na tua presença, para aqui meditarmos, Senhor, na tua palavra, nós queremos a tua presença, Pai. Tua presença manifesta de forma que a tua palavra, Senhor, ela seja conduzida dentro do teu propósito. Vem falar com cada coração, com cada lar, com cada casa nessa noite, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, na vida de cada um. Que pessoas sejam alcançadas e tocadas pela tua presença, Senhor, nos dias vindouros, através, Senhor, dessa palavra, e o teu nome seja glorificado em tudo. No nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é bom. Queridos, é motivo de nós estarmos alegres, felizes, por estarmos nessa noite conversando com você e trazendo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para este tempo. O MEVOC, o Ministério de Ensino em Palmeiras das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com o propósito aqui de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E dentro dessa visão, nós temos nos movimentado de acordo com o que o Senhor vai propondo para cada tempo, para a nossa vida. Ontem à noite nós tivemos uma abençoada sala virtual com os jovens, foi maravilhoso aquele tempo ali, foi glorioso momento de conversa, onde a sala virtual realmente nós visualizávamos um ao outro, e foi bom estar com os jovens ontem à noite, foi maravilhoso. E nessa noite nós queremos trazer uma palavra para você. Nós queremos estar ministrando o que Deus ministrou no nosso coração através do Espírito Santo, da sua palavra, nesses dias. Já na quinta-feira também esteve o nosso irmão Cristiano, evangelista Cristiano, ministrando a palavra, também conduzindo a sala dos jovens ontem à noite, e o trabalho prossegue. Nós continuamos em atividade, nós continuamos nos movimentando de acordo com o que Deus está propondo para as nossas vidas. Quero convidar você para estar acompanhando a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1 e no verso 26. Onde nos diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós lemos um versículo do livro dos princípios, do livro do início de todas as coisas. Gênesis fala de princípio. Gênesis fala de um projeto original. Gênesis fala de um projeto que Deus estabeleceu no princípio de todas as coisas. E nós, nessa noite, mediante essa palavra, e quando nós meditávamos essa palavra, nós visualizarmos o momento que nós estamos vivendo, que o cenário que nós estamos vivendo, um cenário de caos em vários segmentos, em várias esferas da sociedade, e nós estamos vivendo um momento caótico, um momento preocupante, um momento que tem assustado muita gente, um momento que tem deixado muitas pessoas apavoradas. Mas a palavra de Deus está nos falando nessa noite que o Senhor fez tudo e colocou o homem, fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e deu a ele um governo, deu a ele um domínio.
E a pergunta, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, em meio a esse momento que nós estamos vivendo, a pergunta é se nós estamos realmente exercendo esse domínio. E se nós não estamos exercendo esse domínio, esse governo projetado por Deus para os seus filhos, e é claro que a gente entende que isso foi projetado antes da queda do homem, antes da queda de Adão, e quando Adão peca, tudo é afastado, o homem é afastado de Deus, e o homem novamente é reconhecido a sua filiação, é reconhecido novamente, restaurada a sua filiação, lá no Calvário, quando Cristo diz está consumado, ali nos é dado novamente a filiação nossa em Cristo, através de Cristo, e nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E quando isso acontece na nossa vida, através de Cristo no Calvário, surge em nós uma pergunta: será que nós estamos exercendo esse domínio que Deus determinou para os seus filhos na eternidade? Será que eu e você estamos exercendo esse domínio no mundo espiritual, na esfera espiritual, para que nós possamos nos mover na esfera natural, através do que nós estamos vivendo na esfera espiritual? Queridos, é muito profundo quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós começamos a meditar no que está acontecendo e no que Deus está falando, e nós vemos um momento de muito pânico, muito medo que tem tomado conta do mundo. Nós estamos vendo um momento que é impressionante. Para onde você olha, você vê pessoas, e você encontra pessoas que estão preocupadíssimas, que estão com medo, que estão com incerteza, que não tem mais esperança. E o pior de tudo isso é que o povo cristão está no mesmo nível de medo, de insegurança, de incerteza, de desesperança, de pânico. O povo cristão está no mesmo nível daquele povo que não serviu a Deus, que não conhece a Deus e que nunca teve uma experiência com Deus. E eu pergunto uma coisa para você: por que será que o povo cristão está com o mesmo medo, com o mesmo pânico, está apavorado da mesma forma? Esse povo, eu e você, que deveríamos estar alegre, deveríamos estar na maior expectativa da nossa vida, lembrando daquele versículo que nos diz: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É momento que nós devemos estar em festa no nosso espírito, na nossa alma, porque a nossa redenção está próxima. Mas quando nós falamos com o cristão e nós falamos com os nossos irmãos que comungam conosco em todas as religiões evangélicas, nós nos deparamos com uma questão que o medo está tomando conta deles também. E se você falar do Apocalipse, a coisa complica mais ainda. Há um medo do Apocalipse, há um medo da volta de Cristo, não se quer nem falar em volta de Cristo, não se quer nem falar que nós estamos vivendo a iminência da volta de Cristo. Esse povo que deveria estar com a expectativa no alto, esse povo que o seu cumprimento, a sua maneira de se cumprimentar, a sua saudação deveria de ser: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse povo está no mesmo pânico que o mundo está vivendo. Mas sabe por quê, meu amado? Sabe por quê? É porque não aprendemos a tornar Cristo o Senhor das nossas vidas. Nós queremos Ele pelo que Ele pode nos dar. Nós aceitamos servi-lo pelo que Ele pode nos dar e pelo que Ele pode fazer por nós, pelo que Ele pode nos proteger, mas nós não servimos a Ele pelo que Ele é. Nós não servimos Ele como Senhor da nossa vida, ao ponto que as nossas resoluções, as nossas decisões
decisões são tomadas meramente por nossas convicções e não estão sendo colocadas e pautadas: Senhor, é a tua vontade realmente eu me posicionar dessa forma? Senhor, é a tua vontade realmente eu negociar dessa forma? Senhor, é a tua vontade realmente eu viajar dessa forma, eu fazer isso, ou eu fazer aquilo, ou entrar nesse projeto, ou entrar neste outro projeto, eu fazer este curso, ou eu não fazer este curso? É realmente a tua vontade, Senhor? Quando nós tornamos Ele Senhor da nossa vida, nós não olhamos mais para os nossos desejos, para o nosso ventre, para o que nasce dentro de nós, para o que é gerado dentro de nós, para os nossos desejos, para os nossos anseios, mas os nossos desejos, os nossos anseios estão cativos à vontade dEle. E nessa noite fica a pergunta para você: quem está sendo o Senhor da tua vida? Isso determina todas as tuas reações, isso determina todas as tuas ações, isso determina todos os teus posicionamentos. Quem é o Senhor da tua vida? Meu amado, eu quero te dizer uma coisa. O que nos levou a esse nível que nós estamos vivendo, a esse momento que nós estamos vivendo, querido, o que nos levou a isso, é o que muitas vezes foi ensinado para nós: uma religiosidade, ritos não nos torna santos, religiosidade não nos torna santos, servir a um sistema não nos torna santos. Precisamos urgentemente, queridos, nós entendermos isso. A única coisa que faz com que o Senhor seja o Senhor da nossa vida é quando nós servimos unicamente, exclusivamente a Ele, ao que Ele está falando ao nosso coração, a nossa vida de intimidade com Ele. Mas nós servimos a um sistema religioso humano, onde Cristo muitas vezes é colocado de lado, e ritos e regras são impostas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos afazeres, e nós não conseguimos conviver com isto. Meu querido, essa é uma grande verdade, e nós estamos num momento de caos, nós estamos num momento de pânico, mas a religiosidade, a performance religiosa, as performances de um sistema religioso, eles não nos ajudaram, eles não ajudaram o Brasil nesse momento. As performances religiosas não resolveram o problema, não trouxeram cura, não trouxeram solução, não apontaram um caminho, não apontaram uma saída. E aí eu te pergunto uma coisa: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem é o Senhor do Brasil? O Brasil é uma nação feliz, o Brasil é uma nação sadia, o Brasil é uma nação curada, o Brasil é uma nação que está a todo vapor, o Brasil é uma nação que não foi atingida por crise, por epidemias, o Brasil é uma nação que foi escondida pelo Senhor dos Exércitos. Pensa nisso, meu querido. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a casa cujo Deus é o Senhor. Feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Feliz a empresa cujo Deus é o Senhor. Quem é o Senhor da tua vida? Responda para você mesmo. Sabe por quê, queridos, que as performances religiosas não resolveram o problema nesse momento? Porque a única coisa que resolve o problema nesse momento é uma vida integralmente. A única coisa que faz a diferença nesse momento é uma vida integralmente
sujeita à vontade de Deus, rendida à presença dEle, com um profundo relacionamento e um profundo entendimento das coisas do alto, um profundo alinhamento com o céu, ao ponto de poder trazer o céu para a terra e o governo de Deus ser estabelecido nessa nação. Aí sim, a cura para a nação. Não é performance religiosa, não é sistema religioso que vai resolver o problema dessa nação. Deus, querido, permite o caos. Deus cria o caos, Deus permite que o caos aconteça, Deus permite que o caos venha, mas Ele, na sua infinita misericórdia, Ele sempre levantou homens e mulheres que se colocaram na brecha pelo povo. E eu não tenho dúvida que nesse momento há homens e mulheres que se colocaram na brecha por essa nação, que se colocaram na brecha por esse estado, que se colocaram na brecha por essa cidade, que se colocaram na brecha pela sua casa, pela casa dos seus amigos, pela casa dos seus irmãos. Eu não tenho dúvida disso, porque no meio do caos o Senhor levanta homens que se levantam para pôr o caos em retirada, para pôr fim no caos. Mas essa guerra ela não é fácil. E nessa noite, queridos, nós precisamos entender isso, que Deus permite que venha o caos, mas Ele é Deus de misericórdia pelo seu amor, e Ele levanta homens e mulheres que entendem os seus propósitos e se posicionam contra o caos. Deus sim permite o caos, queridos, mas Ele nos dá a diretiva, Ele nos dá a direção, Ele nos orienta como nós, filhos seus, devemos nos portar nesse momento. E isso sempre é através da sua palavra. Não é através de revelações fajutas, não é através de mentiras emocionais, não é através de revelações de homens e mulheres que não têm um profundo relacionamento com Deus, mas muitas vezes enganados, têm um profundo relacionamento com a religiosidade e não com Deus na verdade, e saem contando historinhas, fábulas, mentiras, como disse o apóstolo Pedro. A palavra de Deus é a maior revelação que nós temos para esse tempo. O que está registrado nas páginas sagradas é a maior revelação que se tem para esse tempo. O maior remédio para esse tempo é a palavra de Deus. A cura para esse tempo é a palavra de Deus. A cura para o Brasil é a palavra de Deus. A cura para você é a palavra de Deus. A cura para a economia é a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que sempre na história do povo de Israel, quando eles se afastavam da presença de Deus, quando eles viraram as costas para Deus, quando eles não queriam cumprir com os preceitos estabelecidos por Deus, Deus permitia o caos sobre eles para chamar eles de volta para si. E Jó diz o seguinte, lá no capítulo 42, verso 2: bem sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades poderão ser frustradas. Jó estava dizendo que Deus vai colocar e que Deus coloca o seu propósito, Ele estabelece os seus planos, Ele coloca em ação, e que ninguém pode mudá-los, que os planos dele não são frustrados. Ele estabelece os seus planos e Ele cumpre. E Paulo, em Romanos 11:36, nos diz o seguinte: porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle, Ele está no domínio, Ele está governando todas as coisas. Por mais que o caos seja a espécie que for, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está vendo tudo, porque dele fala de origem, todas as coisas têm origem nele.
porque por Ele, propósito, Ele estabelece o seu propósito, para Ele destino são todas as coisas. Existe uma origem nele, existe um propósito gerado nele, e existe um destino que é nele. Se nós não seguirmos essa regra, se nossa vida não seguir essa regra, se as coisas não começarem e não terminarem nele, se todas as coisas não convergirem nele, nós estamos maus. E a pergunta para você nessa noite é: a tua vida converge em Cristo? Teu casamento está convergindo em Cristo? Teus negócios estão convergindo em Cristo? Teus afazeres estão convergindo em Cristo? Os teus planos, os teus projetos, todos convergem em Cristo, na origem, no propósito e no estabelecimento de um destino? Precisamos nos posicionar, amados. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de entendermos tudo isso. É tempo de pararmos e fazermos as coisas convergirem em Cristo. Tem muita coisa, querido, que não convergia em Cristo. Antes dessa pandemia, antes dessa freada, antes dessa parada, antes dos templos serem fechados, tinha muita coisa que não convergia em Cristo. Tinha muita coisa sendo feita no automático, tendo aparência de obra de Deus, mas não era obra de Deus. Era obra meramente humana, antropocêntrica, para ser glorificado em homens humanos, homens tomando o lugar de Deus para satisfazerem desejos humanos, e homens e mulheres o servindo como se fossem Deus na terra. Nós precisamos, queridos, entender tudo isso, que Deus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ele vai estabelecer o seu propósito, quer você queira ou quer você não queira, Ele vai estabelecer o seu propósito. E se eu e você não estivermos preparados para esse tempo, nós vamos amargar as consequências do juízo. Mas é dado um tempo para nós nos voltarmos para Ele. Muitas coisas, queridos, vão ser desabilitadas. Muitas coisas vão vir à evidência, porque foram habilitadas por Ele. Muitas coisas vão ser retiradas do cenário. Muitas coisas vão ser retiradas do cenário. Você vai ver isso acontecer. Muitas coisas vão ser retiradas do cenário, porque estavam funcionando já desabilitada, como Saul funcionava por muitos anos, desabilitado do seu governo. Mas o Senhor vai tirar, o Senhor vai colocar todas as coisas em ordem. Deus vai estabelecer o seu propósito, quer queiramos ou não, Ele vai estabelecer o seu propósito, e Ele estabelece o seu propósito com homens e mulheres que entendem o que Ele está falando, com homens e mulheres que têm um relacionamento profundo com Ele, com homens e mulheres que entram para o seu quarto, fecham a sua porta, se desligam de tudo e se conectam com Ele numa intimidade tão grande, tão profunda, que Ele revela coisas profundas e escondidas. Ele está nos chamando para um novo tempo. Ele está nos chamando para um novo que está vindo aí, após essa fase que nós vamos passar. E nós precisamos estar preparados para isso. Você precisa entender uma coisa, que as coisas de Deus, elas são geradas em Deus. As coisas de Deus não são geradas em falácias humanas. As coisas de Deus não são geradas em negociatas humanas, negócios de homens. As coisas de Deus não são geradas em momentos de trocas de favores, não. As coisas de Deus, elas são geradas em profundo e relacionamento íntimo com Deus. E nós largar tudo, nós parar tudo, e nós nos jogarmos aos seus pés, e nos rendermos a Ele, nós nos humilharmos à sua presença e buscarmos a sua face. As coisas dele são geradas nele, não em homens.
não em falácias humanas, não em projetos humanos, não em ideias humanas, não em negociatas humanas, não em políticas humanas. As coisas de Deus, elas são geradas nos céus. Nós não podemos querer governar as coisas de Deus com regras humanas, com ordens humanas, com posicionamentos humanos. Não, as coisas de Deus são espirituais e elas são geradas no mundo espiritual. Eu sei, querido, que quando eu meditava nessa palavra, eu sei, o Espírito Santo me falava que muitos não iam gostar de ouvir o que iam ouvir nessa noite. Mas me é imposta uma obrigação e ai de mim se eu não falar. E o meu compromisso, queridos, é com o reino de Deus. O meu compromisso é em falar aquilo que o Senhor tem proposto para nós falarmos. E nós precisamos entender uma coisa e nos mover de acordo com o movimento da nuvem da sua presença. Há muita coisa se movendo aí fora do movimento de Deus. Há muitos se movendo aí fora do movimento de Deus. Mas nós precisamos nos movimentar segundo a nuvem da presença dEle se movimenta. Deus nos chamou, queridos, para nós vivermos e estabelecermos o seu reino. Deus nos chamou para nós vivermos e estabelecermos o seu governo no mundo natural, através do mundo espiritual que nós vivemos com Ele, através do relacionamento íntimo que nós temos com Ele. É por isso que Paulo fala em Romanos 5,17: reinarão em vida. Aqueles que conheceram Cristo reinarão em vida. É eu e você estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. É eu e você estabelecendo o governo de Deus aqui na terra. É eu e você deixando Deus trabalhar na nossa vida aqui na terra. Isso é domínio, isso é reino, isso é governo. Isso é nós determinarmos as coisas naturais através da região celestial, das regiões espirituais que nós vivemos com Ele. É por isso que Paulo falou que nós nos assentaríamos com Ele nas regiões celestiais para um governo. Quando nós assentamos com o governo, nós estamos juntos no governo e nós precisamos entender disso. Ele nos chamou para isso. Eu olho para a vida de Jó, e Jó, quando ele disse: e determinando tu alguma coisa acerca de qualquer negócio ser-te-á feito, lá em Jó 22 e 28, Jó não entendia nada disso. Jó nem conhecia realmente Deus. Jó não tinha tido uma experiência com Deus. Mas após ele ter uma experiência com Deus, ele consegue dizer isso. Após ele ter uma experiência com Deus, lá no capítulo 42, verso 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava dizendo: eu te conhecia pelo que me falavam. Eu te conhecia porque me contaram de você. Eu te conhecia porque eu entrava no templo e me falavam de você. Mas agora, depois de tudo que eu passei, depois desse caos na minha vida, depois desse momento dolorido que eu passei, eu posso dizer uma coisa: os meus olhos te veem. Sabe o que Jó estava dizendo? Eu estou te vendo face a face. Eu estou tendo uma conversa contigo. Eu tenho uma experiência contigo. Quem é o teu Senhor? Foi a pergunta no início dessa palavra, nessa noite. Quem é o teu governo? Em quem está o domínio da tua vida? Será que depois de tudo isso você vai poder dizer como Jó: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu tenho uma experiência com Ele. Agora eu tenho uma experiência viva com Ele. Aleluia. É estabelecer governo, é estabelecer domínio, é estabelecer o reino de Deus. O próprio Jesus nos ensinou na oração modelo. Ele disse: venha a nós o teu reino. O reino de Deus primeiro ele tem que vir em nós. Ele tem que ser estabelecido dentro de nós, para depois ele ser alcançado os que estão à nossa volta. E ele disse: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim como ela é feita no céu, seja feito na terra. Cara, isso é estabelecer o reino de Deus. Isso é estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. A vontade de Deus não é morte. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus não é miséria. A vontade de Deus não é pobreza. A vontade de Deus não é doença. A vontade de Deus não é epidemia. A vontade de Deus não é pandemia. A vontade de Deus é que eu e você possamos viver uma vida digna, uma vida abundante, uma vida que glorifique a Ele, uma vida que produza no mundo espiritual valores incalculáveis, eternos. Nós precisamos entender tudo isso. Nós precisamos entender tudo isso. Mas o que está acontecendo que isso não aconteceu na nossa vida? Por que não conseguimos estabelecer governo? Por que não conseguimos governar nesse tempo? Por que não conseguimos ser chamados como governo nesse tempo? Jeremias 32, 32 e 33 nos diz: o meu povo Israel e Judá tem provocado a minha cólera devido a todo o mal que tem praticado. Tanto o povo como seus reis e governos e seus líderes e sacerdotes e até os seus profetas, assim como todas as pessoas de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, têm provocado a minha ira e a minha cólera devido ao mal que têm praticado. É esse o cenário, queridos. É esse o cenário, é manipulação, é mentira. Eu não quero entrar em detalhes em tudo isso, mas você entende o que eu estou falando? É púlpitos de igreja cheio de mentira, cheio de homens e mulheres totalmente fora dos padrões do reino de Deus, correndo atrás de valores meramente humanos, riquezas humanas. E a palavra continua: eis que todo o povo voltou as suas costas para mim e não me olhou de frente. Ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes, preferiram não me dar ouvido, tampouco aceitaram a disciplina e a correção que lhes apliquei. Viraram as costas para mim, não quiseram me olhar de frente, ainda que eu os ensinei repetidas vezes. O povo buscou na própria palavra razões para esconder os seus pecados, as suas mentiras, os seus enganos, as suas manipulações. Fizeram casa de Deus onde não é casa de Deus. Louvaram o profano e escandalizaram o sagrado. O juízo de Deus vai colocar todas as coisas em ordem, todas as coisas nos seus devidos lugares. E eu e você nessa noite estamos tendo uma oportunidade. Não pense que foi por obra do acaso que você está assistindo essa live nessa noite. Não, é porque o Senhor está nos dando uma oportunidade de nos voltarmos de frente para Ele e não virarmos mais as costas para Ele, e nos sujeitarmos à sua vontade, ao seu propósito, ao seu desenho eterno que Ele estabeleceu na eternidade sobre a minha e a tua vida. E o Senhor disse mais através do profeta Oséias 11:2: todavia, quanto mais eu o chamava o meu povo como quem chama o seu filho, mais ele se afastava de minha presença. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins e queimaram incenso diante das imagens de ídolos esculpidos e os adoraram. É o cenário que nós vimos acontecer. É o cenário que nós estávamos vendo acontecer. É literalmente o cenário. O povo fugindo da verdade, o povo achando mil e uma teologia para dizer que não é o que a palavra estava dizendo.
Zacarias 7,11, eles porém não deram ouvido sequer, aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. E eu lembro do povo de Israel quando estava no Êxodo, e Deus para o povo, porque Deus ia falar com o povo, e Moisés chama o povo, e o povo diz para Moisés: não, Moisés, fala tu conosco, nós queremos ouvir você falar, não queremos ouvir Deus falar. É o cenário que nós estávamos vendo, homens correndo atrás de homens por uma revelação, homens comprando homens por uma revelação, pagando valores altos por revelações. Se atravessavam a cidade de uma ponta na outra para ir na casa do Beltrano, do fulano, por causa de uma revelação. Se levavam um presente por causa de uma revelação. Queridos, eu não estou dizendo que Deus não revela, não. Deus revela sim aos seus santos. Deus revela sim aos seus santos. Mas quando isso está se tornando uma rotina, uma compra de mensagem de revelações, é voltar as costas para a palavra de Deus. A maior revelação de todos os tempos é a palavra de Deus, mas nós não queremos gastar hora orando, buscando a Ele a revelação que está incontida nas páginas sagradas. Nós precisamos entender tudo isso, queridos. Mateus 5:13 a 16 diz: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para mais nada serve, se não ser lançado fora e pisado pelos homens. Se nós somos sal nessa nação, por que nós somos esculachados? Será que nós não estávamos perdendo sabor? Será que eu e você não estávamos perdendo sabor? Aleluia! Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo de um alqueire, mas sim se coloca sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Eu e você, como sacerdotes de Deus na nossa casa, estamos iluminando, estamos produzindo luz na nossa casa. Estamos dando segurança para a nossa casa, de que o caminho que eles estão seguindo é o correto, é o caminho que vai nos fazer encontrar com Deus na eternidade. Ou nós vamos passar por aquele juízo: eu não te conheço, aparta de mim, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei nisso, eu trabalhei naquilo, eu não te conheço, aparta de mim, maldito, você praticou a iniquidade. Mas a iniquidade curar enfermos, a iniquidade falar em línguas, a iniquidade expulsar demônios, não é iniquidade não, queridos. É porque nós fizemos com finalidade errada, é porque nós fizemos para agradar um sistema, é porque nós nos movemos para agradar homens e não para agradar o reino de Deus. Aí se torna iniquidade. Você está sendo luz para iluminar todos os que estão à tua volta. Em meio às trevas que o mundo está vivendo, um ponto de luz é um lugar de ajuntamento. Se você está sendo isso, você tem que estar gerando Cristo nas pessoas. E a palavra continua: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, assim brilha a tua luz, Ademir, diante dos homens. Isso está acontecendo nesse momento na nossa nação brasileira. Sabe o que isso quer nos dizer, queridos? O Espírito Santo falava ao meu coração muito forte, e ele me perguntava: é isso que está acontecendo, Ademir? Será que é isso que está acontecendo? Brilha a vossa luz. Sabe, eu vou falar algo aqui nesse momento que eu vou levar muita paulada porque eu vou falar, mas eu preciso falar. Eu vi muitos e muitos dizendo, muitos e muitos mandando mensagem: presidente, pede para o povo se unir e fazer um jejum em favor da nação brasileira. Queridos, aqui é o inverso a coisa. Aqui está dizendo que é diferente. Aqui está dizendo que o prefeito teria que chegar nos crentes e dizer: eu sei que vocês têm solução, eu sei que o Deus de vocês resolve o problema, eu sei que vocês têm uma luz diferente, se unam aí e orem pela cidade.
O governador do estado tinha que reunir os pastores e dizer: olha, eu sei que vocês têm luz diferente, eu sei que o que brilha em vocês é diferente, eu sei que vocês têm um contato direto com Deus, se reúnam e orem pelo estado. O presidente tinha que conclamar todo o povo, sem ninguém lhe induzir a conclamar o povo. É isso que a palavra está dizendo: brilhe a vossa luz. Sabe que quando alguém chega e diz para você: eu estou com um problema sério na minha casa, está tudo ruindo lá, a morte está chegando, ora por nós, vai lá orar por nós, ora por minha casa, pede para o teu Deus. Sabe o que é isso? A tua luz ainda está brilhando um pouco. Era isso que tinha que acontecer nas nossas cidades, era isso que tinha que acontecer nos nossos estados, era isso que tinha que acontecer na nossa nação. Não o povo sair gritando, não o povo sair para as ruas, dobrando o joelho nas ruas. Querido, eu sei que estou falando coisa que eu vou levar pau aqui, mas era do povo que não conhece Deus, que está com medo, que anda sem Deus, que se movimenta sem Deus, clamar para aqueles que são luz. É isso que a palavra está dizendo, meu querido. É isso que a palavra está nos ensinando. Mas então não tem mais solução, irmão Ademir? Tem solução, sim. Tem solução. Em 2 Crônicas 7:13-15 nos diz o seguinte: 13, 14, 15: se eu fechar os céus e não houver mais chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, queridos, é o povo que chama pelo nome dele, é esses que dizem que tem a luz dele, é esses que dizem que são luz, é esse que ele diz: brilha a vossa luz. É esse povo que ele está falando. Não adianta eu ir para a televisão brigar com político, querido. Não adianta eu ir para a televisão brigar com partido político. Não adianta eu ir para a televisão brigar com rede de televisão, não. Não adianta eu ir para a internet, queridos, fazer a mesma coisa que o mundo está fazendo, que oposições estão fazendo a governos, a políticos. Não, o que Deus está me dizendo é diferente. É essa revelação que nós precisamos. É isso que a palavra está nos dizendo. Se o meu povo que chama pelo meu nome, que diz que é a luz que brilha, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. E ele fala em se humilhar, orar e buscar a minha face. É esse o processo, é essa a solução, é essa a saída, é essa a receita do remédio. Se eu e você tomarmos esse remédio, nós começaremos a ter remédio, começaremos a produzir remédio para essa nação. Se eu e você tomarmos esse remédio, uma dose de se humilhar, uma dose de oração, uma dose de buscar a face dele e se arrepender dos nossos maus caminhos, de tudo que nós fizemos errado, até da forma errada que nós servimos a ele, nós vamos trazer cura para essa nação. Mas nós precisamos querer fazer isso, querido. Jeremias 29:11-14 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Se nós fizermos isso ali, se nós seguirmos esse processo, nos humilharmos, orar, buscar a face dele e nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, ele sara a terra e ele conhece os nossos desejos que ele plantou dentro de nós, ele conhece os nossos sonhos que ele plantou dentro de nós, e ele diz: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Foi ele que plantou, ele sabe os planos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos, planos, projetos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei, mas nós precisamos passar pelo processo. Se humilhar é se voltar para ele, é nos rendermos totalmente para ele, é nós nos jogarmos ao chão e dizermos: Deus, nós dependemos inteiramente de ti.
Nós nos rendemos à tua vontade, nós nos sujeitamos ao teu querer, nós nos sujeitamos à tua vontade e nós aprendemos a orar. Nós começamos a orar, ao ponto de nós orarmos sem cessar, como Paulo falou. E aí sim nós vamos buscar a face dele, aí nós vamos conhecer, nós vamos poder dizer o que Jó disse: agora os meus olhos te veem. Jó estava dizendo porque estava visualizando. Jó estava vendo a glória dele, Jó estava vendo a presença dele. E aí, quando nós acontece isso, o arrependimento acontece na nossa vida, e ele traz cura sobre nós, e ele nos ouve. E ele continua dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ei, talvez você não buscou ele de todo o coração ainda. Sabe o que é buscar de todo o coração, querido? Sabe o que é buscar de todo o coração? É você entrar para o teu quarto, fechar a tua porta, e você dizer para a tua família: não me chame dali enquanto eu não sair. Ah, mas você não vem almoçar? Não, não vou almoçar hoje. Você não vem jantar? Não, não vou jantar hoje. Mas você vai ficar o dia inteiro? Vou ficar o dia inteiro lá dentro com ele. Isso é buscar de todo o coração. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí o que eu acho mais lindo em tudo, ele diz: e eu me deixarei ser achado de vós. E eu me deixarei ser achado de vós. Aleluia. Ele vai se deixar ser achado por nós. E aí quando nós chegamos a esse ponto, ele diz para nós: clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Sabe o que é isso, querido? Nós sentimos um pouquinho disso no final do ano passado, quando nós comentamos aqui nessa sala que o Senhor estava nos sinalizando para cultos domésticos durante a semana, que o Senhor estava nos sinalizando para que as famílias começassem a se reunir em casa. Os irmãos que frequentam a sala aqui vão lembrar disso. E nós achávamos até estranho, nós começamos a pensar: mas de que forma que isso vai acontecer? Nós temos uma sala e agora o Senhor está dizendo que é para cultuar em casa, que Ele quer que cultue em casa. E nós começamos a pensar como nós íamos fazer, e nós dissemos: Espírito Santo, como nós vamos fazer isso? E Ele disse: vocês vão fazer um recesso de 30 dias. Vocês não vão ter nada na sala, e nesses 30 dias o povo vai orar e vai clamar em casa, e vocês vão aprender como fazer isso. E eu já estava pensando, nós estávamos planejando, vamos fazer o seguinte: então nós vamos ter só um culto na sala e os outros vão ser nas casas. Nós vamos ter só uma reunião na sala de nós aprendemos a palavra, os outros vão ser nas casas. E nós vamos fazer assim, o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse para mim: não. Mas como que não? De que jeito vai ser? Vai acontecer, mas vai acontecer do meu jeito. Está gravado uma mensagem que eu contei isso aqui, lá no início desse ano. Sabe por quê, queridos? Porque Ele anunciou coisas grandes e firmes. E nós dissemos para os irmãos: há um novo tempo vindo aí, se preparem para esse novo tempo que está vindo aí. E seria um tempo de nós fazermos o que nós estamos fazendo hoje, buscar o Senhor nas nossas casas. Terminou o templo, terminou a casa de Deus, e a casa de Deus voltou a ser a nossa casa. A casa de Deus voltou a ser eu e você, o nosso culto racional, eu e você. É muito profundo tudo isso, queridos. Mas clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Quer saber das novidades? Quer saber das notícias que vão acontecer amanhã? Clama a Ele que Ele vai te acontecer coisas grandes e firmes que tu não sabe ainda. Ele vai te contar. Mas você precisa de um relacionamento íntimo com Ele. Nós já estamos indo para o fim, meu querido. Aguenta mais um pouquinho aí. Lá em Malaquias, capítulo 4, 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e trará cura nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Para vós que temeis o meu nome, tem solução, nós dissemos antes. Nascerá o sol da justiça. Tem justiça vindo para mim e para você, se nós tememos o nome
nome do Senhor. Sabe aquela oração que você dizia: Senhor, eu não aguento mais. Entra em providência, Senhor. Entra com a solução, Senhor. Eu não aguento mais isso nessa nação, Senhor. Eu não aguento mais passar por isso, Senhor. Sabe o que é isso? Tem justiça vindo para você. Tem justiça vindo para você. E o sol traz luz. O sol traz luz. O sol ilumina. Você precisa entender o que o Senhor está falando, a revelação que o Senhor está nos dando nessa palavra. E cura trará nas suas asas. Quando fala de asas, ela nos remete e nos faz entender que asas fala de voo, asas fala de alçar voo, asas fala de nós tomar o infinito, de nós sairmos das regiões onde nós estamos e nós voarmos para outras regiões, ocupando espaço sideral, e nós tomarmos outros ares. Fala em alçar voo, fala de asas. E a palavra de Deus diz em Isaías 40:31: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voarão com asas como de águia, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão com asas como de águia. Salvação e cura trará nas suas asas. A palavra de Deus nessa noite está dizendo para nós que nós nos voltamos as costas para Ele, mas Ele está nos chamando para nós nos voltarmos para Ele como um pai que chama o seu filho. Sabe, talvez você não tenha passado por essa experiência, mas quando o meu filho foi estudar a 600 quilômetros de casa, eu lembro que eu falava com ele, e eu lembro que a mãe dele, muitas vezes, a mãe dele convidava ele: meu filho, por que você não vem estudar mais perto? Você está muito longe. E eu, uma vez eu falei com ele: como é que está, pai? A gente está aqui. A gente gostaria muito que você voltasse, mas a gente sabe que você precisa estudar. E ele disse para mim: pai, eu quero voltar para casa. É isso nessa noite que nós precisamos fazer. É isso que eu e você precisamos fazer nessa noite. É isso que o Espírito Santo fala vivo ao nosso coração. É nós voltar para casa. E ele disse ali para o profeta Oséias: eu chamei eles muitas vezes como um pai que chama o seu filho. E o Senhor nessa noite está nos dizendo para nós nos voltarmos para Ele e buscarmos a face dEle. E o processo que nós precisamos passar é nos humilhar, é orar, é buscar a sua face e é nos arrependermos. É tempo de arrependimento, queridos. Eu e você precisamos nos arrependermos desse tempo. Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós precisamos nos arrepender hoje. Nós precisamos nos voltar hoje. Nós precisamos nos posicionar hoje. Eu tenho falado muito que é tempo de entendimento, de alinhamento e de posicionamento. Nós precisamos entender o que Deus está falando nesse tempo. Nós precisamos entender o que Deus está alinhando nesse tempo, para nós podermos nos alinharmos com o que Ele está propondo. E nós precisamos nos posicionar dentro do propósito que Ele está estabelecendo. Se volte para Ele nessa noite, querido. Volte-se para Ele nessa noite. Chame tua casa, se volte para Ele. Chame tua família, se voltem todos juntos para Ele. Pai, mãe, filho, filha, se voltem para Ele nesse momento. Vamos parar de viver uma religiosidade. Vamos viver o que Ele está estabelecendo nesse tempo, que vai trazer cura para a nossa casa, vai trazer cura para a nossa cidade, vai trazer cura para essa nação, e vamos realmente ser luz. Vamos ser luz nessa cidade, vamos ser luz nessa nação, vamos ser luz no bairro, vamos ser luz na empresa, vamos ser luz aonde nós estivermos, para que os homens vejam uma luz em nós e glorifiquem a Deus através do que essa luz vai gerar neles.
Eu e você precisamos se posicionar. É essa a palavra de Deus essa noite. E eu quero orar com você. Nosso tempo já passou. Eu quero orar com você, meu amado. Se volte a Ele nessa noite. Pare tudo que você está fazendo. Pare tudo que você está planejando. Pare tudo que você está ideando, conjecturando. Pare tudo e se volte para Ele. Se humilhe e ore. Busque a face dEle e se arrependa. E eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Eu tenho certeza que a história vai ser outra. Eu tenho certeza que Ele muda tudo nessa nação através do povo que se volta para Ele. Nós precisamos clamar para o povo se voltar para Ele. O povo está voltado para a Netflix, está voltado para as notícias de Globo, de CNN, de Band, de SBT. O povo está voltado para tudo que é jornal. O povo está voltado para a Covid. O povo está voltado para tudo, menos voltado para Ele integralmente. Desliga a TV, desliga a internet, desligue tudo e se volte para Ele. Se volte para Ele, se volte para Ele. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar, que tudo vai mudar, que tudo vai ser estabelecido dentro do propósito dEle, do governo dEle. Ore comigo, amado. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Nós te adoramos nessa noite, Pai. Porque o Senhor fala com quem o Senhor quer e usa quem o Senhor quer para falar o que o Senhor quer. E nós precisamos ouvir o que o Senhor está falando. E hoje o Senhor puxou a nossa orelha, o Senhor puxou o nosso tapete nessa noite. E nós nos rendemos a Ti nessa noite, nós nos voltamos a Ti. Nós queremos nos humilhar na Tua presença, Senhor. Nos lugares mais longínquos, aonde há um, Senhor, que esteja acompanhando esse momento, Senhor, que ele possa se voltar para Ti, Senhor, e que nós possamos, a partir dessa noite, realmente nós sermos luz, Senhor, para iluminar, Senhor, todos que estão na casa e trazer, Senhor, que essa luz possa, Senhor, trazer os homens para glorificar o Teu nome. Que nós possamos nos voltar, Senhor, a Ti integralmente e olhar para a Tua face, buscar a Tua face, nos humilhar, nos orarmos, tirarmos momentos contigo, momentos de intimidade, momentos de Te conhecer, momentos de conviver contigo, Senhor, e conhecer a Tua face, para que nós possamos nos arrepender integralmente. Nos dá, Senhor, nos batiza nessa noite com um batismo de arrependimento, um batismo de arrependimento, um batismo de arrependimento, um batismo de arrependimento total, Senhor, de tudo o que fizemos, da forma que fizemos e por que fizemos. Nos batiza nessa noite com esse arrependimento, Senhor, e que nós possamos nos voltar a Ti. Nós queremos nos voltar a Ti, Pai, nessa noite. Nós nos voltamos a Ti, Pai, nessa noite. Nós nos voltamos a Ti nessa noite, Pai. Nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre cada casa, sobre cada lar, Senhor, que está conectado, sobre cada um que está representando uma família nesse momento. Que a Tua presença, Senhor, seja tão grande, tão forte, que eles possam, Senhor, sentir a Tua glória, na onde eles estiverem, sentirem a Tua presença, Senhor, e se voltar para Ti integralmente, mudar tudo, Senhor, mudar conceitos, mudar razões, mudar pensamentos, ser operado uma metanoia na mente de cada um, Senhor, para se voltar para Ti nesse tempo, em nome de Jesus, Pai. Nós nos rendemos a Ti, nós nos humilhamos a Ti e nós pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus em Cristo te abençoe, amado. Logo nos próximos dias nós estaremos anunciando a nossa próxima live aqui nessa sala. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.